Bom dia a todos. Mais uma quarta-feira, chegando na lição 21, já passamos da metade, né? São 40, já estamos na 21. Que bom. Isso já nos anima, né? Eu desejo a todos um ótimo dia, com muito calor, né? Tá fazendo muito calor. Bom dia, Ângela. Que Deus te acompanhe lá na tua cirurgia, que ela seja breve, assim como seja breve seu retorno para casa, e seja um retorno vitorioso. Hoje, em especial, vamos fazer uma vibração para pedir misericórdia a Jesus nosso Pai, pedir bom dia Regina, para pedir misericórdia ao nosso Pai Jesus, pedir que Ele coloque as suas mãos, que Maria nos mande seus assistentes, que os nossos amigos espirituais estejam de plantão, porque a nossa cidade está prestes a viver novo problema com a pandemia, a vacina que não chega, talvez a variante do vírus já tenha vindo para cá, talvez precisemos também de lockdown. E nós sabemos o que esse lockdown também está fazendo as empresas sofrerem muito. E isso também nos causa tristeza, porque são pessoas que terão que fechar seus estabelecimentos, que terão que reiniciar novas vidas, né? A gente sabe que a gente diz que é bom, às vezes, tomar novo rumo, mas a gente sabe o quão isso é difícil, né? A gente fala, mas sabe o quanto é difícil para as pessoas reiniciar algo que já vinha fazendo há muito tempo, que havia planejado. Tudo isso é muito difícil, tudo isso é muito triste. Enfim, o nosso momento é bastante triste, né? Então, que nós façamos um momento, um segundo, um minuto de vibração a Deus, Jesus, nosso Pai, Maria de Nazaré, que envolva a nossa cidade, que envolva todas essas pessoas que estejam sofrendo por conta dessa pandemia. Que nós tenhamos discernimento, que elas tenham fortalecimento para entender e para ter novas ideias, para ter força, resistência para ultrapassar esse momento difícil, né? Senhor, contamos com a sua misericórdia porque sabemos que essa pandemia, razão maior deve haver, né? Mas isso não quer dizer que o nosso coração não fique, que nós não tenhamos compaixão por todos. Que tenhamos também muita compaixão por todas essas pessoas que estão hospitalizadas, né? Quer seja com Covid, quer seja por outras doenças, né? Porque os leitos de hospitais parecem-me estão quase todos lotados, né? E não só o sofrimento daquele que está no leito nos comove, mas nos comove muito mais, talvez, o sofrimento de todas as famílias, né? As famílias envolvidas. Então, Senhor, hoje o nosso coração, a nossa vibração vai para todas essas pessoas, direta ou indiretamente, ligadas a essa doença, a esse vírus, a todas as implicações que ele está trazendo para nossas vidas, né?
que nós possamos, ao melhorar o nosso coração e a nossa visão, com o estudo, com o pensamento, com a tentativa de mudança de posição, nós possamos, de alguma forma também, enviar para o planeta vibrações melhores, e que possamos enviar para essas pessoas também vibrações de muita fé. Porque se nós não tivermos fé nesse momento, como nós vamos conseguir atravessar? Então, que essa fé nossa, que esses momentos de estudo, que fique dentro de nós durante todo o dia e que a nossa vibração de amor chegue a todas essas pessoas que estejam sofrendo, principalmente com doenças, né? Doenças físicas. Sabemos que as doenças morais são muito tristes, mas hoje em especial estamos pedindo para todos aqueles envolvidos na Covid, para aqueles com doentes em hospitais, que a quantidade é muito grande. Senhor, tenha compaixão de todos nós. Bom dia. Bom, o capítulo de hoje envolve a questão 886 do Livro dos Espíritos e o capítulo 13 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero crer que o André e o Emmanuel, quando pensaram neste tema para estudar, eles queriam juntar caridade com justiça, com lógica, com ordem, com verdade e com responsabilidade. Eu acho que eles queriam desenvolver esse tema, porque veja bem, caridade nós já sabemos o que é, não é? Caridade nós já sabemos o que é. Sabemos que esmola é diferente de caridade. Já sabemos que caridade não é só ofertar o que nos sobra, né? Já sabemos bastante sobre caridade, mas eles querem falar algo mais. Eles querem falar de solidariedade, eles querem falar de justiça, eles querem falar de lógica, eles querem falar de ordem, de verdade, de responsabilidade. Quer dizer, eles querem amarrar esses dois temas. E fica claro isso, né? Porque a questão 886, quem está lembrado lá do Livro dos Espíritos, qual é? Para mim, é a questão mais decoreba, né? É a que a gente tem que, no mínimo, essa questão do Livro dos Espíritos, a gente tem que estar gravado. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quer dizer, o que ele está querendo falar? Que caridade não é só aquilo que a gente pensa que é. Ontem, na minha aula à tarde, nós discutimos um tema e que o tema acabou se aprofundando e nós acabamos caindo nisso que agora eu vou falar. Nós sabemos o que é caridade, né? Nós já sabemos o que é caridade. Mas também sabemos que ainda não a praticamos na integralidade, né? Nós que recebemos doações, às vezes recebemos doações de pessoas que limpam o armário
E ao invés de jogar na caçamba, nos doam e dizem, leve para os necessitados. Quer dizer, ela não doa nada de que ela não esteja precisando, só isso. Ela dá aquilo que sobra, né? Quer dizer, isso nunca foi, nunca será caridade, né? Isso é, quando muito, uma limpeza de armário. Mas também recebemos caridade de pessoas que falam, eu quero muito contribuir, eu não posso contribuir com muito, mas eu queria contribuir com isto, né? Nós temos alguém que nos disse, enquanto eu estiver vivo, eu vou fornecer os 200 pães para os lanches de vocês. Quer dizer, então ele doa não do que sobra, ele doa daquilo que ele faz, né? Aí nós ontem na aula nós estávamos discutindo perdão das ofensas. Quem de nós realmente consegue já perdoar? Né? Quem de nós consegue perdoar? Perdoar tal como Jesus dizia, perdoar não o sujeito que nos machucou, perdoar o ato que ele nos fez, perdoar o mal que ele nos fez, esquecer aquele mal, ficar perto dela, ter amor apaixonante por ela, nós ainda não temos capacidade, né? Aí uma orientadora brincou da seguinte forma, se você conseguir tirar a mão do pescoço da pessoa que te magoou, se você conseguir tirar a mão do pescoço, você já conseguiu dar um passo. No que eu respondi, nós possivelmente estejamos estudando a doutrina espírita pela primeira vez, em uma reencarnação. Se você olhar pelas datas que a doutrina foi codificada, pelos livros do André, pelos livros do Chico, né? Então tudo indica que nós estejamos em contato com a doutrina agora. Então, nós temos que correr atrás, né? Porque as informações são muito novas. Esta prática tem que ser muito constante, porque senão fica muito no superficial. Falamos, mas não conseguimos fazer ainda, né? E misturamos conceitos ainda. Por quê? Porque não temos ainda a verdadeira consciência do que Kardec nos legou. É por isso que a gente precisa estudar, né? É por isso que a gente precisa estudar. Então, o que ele vem falando? Ele vem amarrando verdade com justiça, porque muitas vezes nós nos pegamos perguntando, a gente tem a prepotência de perguntar, poxa vida, será que aquela pessoa mesmo merece? Acho que ela está ali, mas ela devia estar trabalhando. Aquela pessoa ali é forte, por que ela não trabalha, né? A gente ainda tece julgamentos a respeito das pessoas, né? Então, o que o Emmanuel vem trazer? Ele vem trazer que tudo tem uma lógica, tem uma ordem, tem que ter uma verdade, que você não tem que sair de forma destrambelhada, você tem que entender as coisas. E ele coloca muito bem essas definições para a gente. Porque lá no livro lá no Evangelho, no capítulo 13, tem um espírito que mandou uma mensagem para nós que é em forma de poesia, né? Sobre a beneficência.
A beneficência, meus amigos, beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Isto é caridade. Isto é caridade. E aí ele diz: pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo, e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando representantes da divindade levais a alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem a vicissitude e as amarguras. Ele fala da beneficência como poesia. Quer dizer, ele já consegue fazer até poesia. E a gente não consegue nem fazer a caridade direito ainda. Né? Mas aí, Emmanuel vem ensinar. Emmanuel ensina. Ele ensina o quê? Todos nós precisamos de verdade, porque verdade é luz do espírito, em torno de situações, pessoas e coisas. Quer dizer, você vai fazer a caridade, você precisa saber a verdade, você precisa saber tudo sobre aquela pessoa e sobre aquilo ali que você está fazendo. Fora dela, a fantasia é capaz de suscitar a loucura sobre o patrocínio da ilusão. Entretanto, é necessário que a caridade lhe comande as manifestações para que o esclarecimento não se torne fogo devorador nas plantações da esperança. Pé no chão. Todos nós precisamos de justiça, porque a justiça é lei. Em torno das situações, pessoas e coisas. Quantas vezes nós nos pegamos fazendo julgamentos do tipo: gente, mas isso não é justo. Poxa vida, essa pessoa é tão boa, essa pessoa tem sentimentos tão puros, como ela está sofrendo tanto. Ou então, por que tanto sofrimento, meu Deus? Por que tanto sofrimento? Né? A gente se pega, né? A gente se pega. Porque, como eu disse, né? A gente ainda não conseguiu, a gente está mal e porcamente conseguindo tirar a mão do pescoço do nosso inimigo, né? Isso é o caminho do aprendizado do perdão, né? Todos nós precisamos de justiça. Tem que haver justiça. Você não pode perder o foco da justiça. É isso que ele está ensinando. Não perca o foco da justiça, porque justiça é lei. Esqueceu? Lá no Livro dos Espíritos tem a lei da justiça e do amor. Em torno das situações, pessoas e coisas. Você não pode perder o foco da justiça quando você avalia algo, algum acontecimento, qualquer que seja, em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a iniquidade é capaz de premiar o banditismo em nome do poder. Vocês têm ideia de onde está acontecendo isso? Quando nós perdemos o foco da justiça, nós corremos o risco de ver isto acontecer.
E não é o que está acontecendo? Não é o que nós estamos vivenciando? Entretanto, é necessário que a caridade lhe presida as manifestações para que o direito não se faça intolerância, impedindo a recuperação das vítimas do mal. Então, percebe que nós precisamos olhar a justiça do fato, mas também precisamos torcer para que haja tolerância entre as partes. Tem que haver justiça, mas tem que haver tolerância. Todos nós precisamos de lógica, porque tudo tem sua lógica. Não tem nada que não tenha lógica na nossa vida, porque a lógica é a razão em si mesma, em torno de situações, pessoas e coisas. Quer dizer, qual que é a lógica disso? Qual é a lógica do meu comportamento? Qual é a lógica do comportamento deste sujeito? Fora dela, a paixão é capaz de gerar o crime à conta do sentimento. Ou seja, se você perder o foco da lógica, o que entra em ação? A paixão, né? Ah, mas ele é legal, ele é bacana, ele faz uns negócios... Não, mas a lógica não manda ele fazer isso. A lógica não manda ele fazer isso. Tudo, pessoas, coisas, situações, tudo tem que ser analisadas com lógica, com justiça. Entretanto, é necessário que a caridade lhe inspire as manifestações, para que o discernimento não se converta em vaidade, obstruindo os serviços da educação. Perceba como é fácil você analisar alguém saindo fora da lógica. Os fatos todos têm uma lógica. E quando a solução de um problema, de uma situação, de uma situação de maneira geral, porque atualmente nós estamos vivendo coisas ilógicas, né? O que você vê quando você está analisando? A caridade está obstruindo os serviços. Todos nós precisamos de ordem, porque a ordem é a disciplina em torno das situações, pessoas e coisas. Fora dela, o capricho é capaz de estabelecer a revolta destruidora sob a capa de bons intentos. Nós não podemos perder a ordem. Às vezes, nós vemos alguns dirigentes fazer as coisas em ordem e às vezes a gente se sente incomodado com aquela ordem. Mas ordem é disciplina. As coisas têm que ter uma ordem. Também porque é da lei, é disciplina. Né? Entretanto, é necessário que a caridade lhe oriente as manifestações para que o método não se transforme em orgulho, aniquilando as obras do bem. Por quê? Porque às vezes isso acontece mais com pessoas que estão na direção de algo, seja o que for. É necessário ordem, é da lei. Quando que ele se perde?
ele se perde quando ele deixa de usar a caridade. Por quê? Porque ele manifesta o orgulho dele, que ainda é muito forte. E aí ele se torna um tirano. Ele começa a fazer coisas achando que está fazendo bem, mas ele aniquila o bem. Por quê? Porque ele mudou a ordem das coisas. E ordem não se muda. Ordem é disciplina. Olha as coisas que Emmanuel ensina. Aí ele conclui: cultivemos a verdade. A verdade. A verdade é sempre mais fácil. A justiça, essa ainda temos dificuldade, porque ainda julgamos com 2 pesos e 2 medidas. Todo fato tem lógica. Todos os fatos têm lógica. E a ordem? É necessário ordem em todas as atitudes. Não tentemos modificar isso. Isso será sempre assim. Tem que haver ordem. Buscando a caridade e reservando em todos os seus atos um lugar para ela, porquanto a caridade é a força do amor e amor é a única força com bastante autoridade para sustentar-nos a união fraternal, sob a raiz sublime da vida que é Deus. Percebe como a gente não se perde, não vai para acostamento? Então, os fatos, até mesmo o ato da caridade, precisa de ordem, precisa de justiça, precisa de disciplina. O nosso julgamento dos fatos. E quem está no fato, e quem está na situação, precisa ter um equilíbrio. Quando nós analisarmos, às vezes a gente papagaia demais, né? A gente conversa demais sobre fatos. A gente fala e não fala nada. E não chega a lugar nenhum. E a gente perde esta lógica, que quando a gente lê o livro Os Mensageiros, do André Luiz, a gente vê o Aniceto falando, você fala assim, meu Deus, o Aniceto, como ele é disciplinado, né? Como ele trabalha em ordem, como ele explica corretamente, como ele só fala o necessário. Essa é a lição. Falar o necessário, não perder de vista e sempre com um sorriso, sempre com delicadeza, sempre com bom humor, mas com disciplina, com justiça, com ordem, com lógica, né? O Aniceto dá até medo, né? Assim, se você pensar a gente na situação atual, sendo, se a gente tivesse a honra de ser uma discípula de Aniceto, né? Mas a gente não tem ainda competência. Mas penso tanto que seria difícil a gente viver assim. Falar só o necessário. Primeiro, com delicadeza. Falar as coisas e fazer com ordem, com disciplina, com justiça, com a verdade, dosada pela caridade. Dosada, tendo como filtro a caridade. É por isso, termina o Emmanuel, que Allan Kardec
cônscio de que restaurava o Evangelho de Cristo para todos os climas e culturas da humanidade, inscreveu os pórticos do Espiritismo e divisa inovidável destinada a quanto lhes abraçam as realizações e princípios. Fora da caridade não há salvação. Né? Mas falando desse instrutor, ele já tem no gesto este conceito. Isso já faz parte do... quando nós mudamos o câmbio do carro, nós não olhamos para o câmbio para mudar a marcha, olhamos. Primeira, segunda, terceira, quarta. Com o tempo, o que a gente aprende? A mudar as marchas sem olhar, porque já incorporamos este gesto no nosso comportamento. E o Aniceto já tem incorporado a caridade no comportamento dele. Ele já não precisa pensar. Será que eu posso? Será que eu devo? Será que está certo? Né? A gente não se pega ainda nisso. Mas será que eu devo? Será que eu posso? Será que hoje eu vou? Né? E aí vem André Luiz para finalizar, que o nosso horário está estourando. E diz assim, ó, em termos lógicos, a vida é lógica. Deus fez o mundo lógico. Não há vida sem responsabilidade. Todo ser tem direitos e obrigações. Eu conheço pessoas que se acham portadoras de mais direitos do que obrigações. Aliás, conheço muitas. Aliás, acho que já fiz parte desse grupo muito tempo. Muitos direitos. Não há ação sem testemunha, porque somos participantes da vida universal. Ou seja, você nunca está só. Nada fica sem testemunha. Nada. Não há bem ou mal gerados espontaneamente. Todo ato surge após o autor. Ai. Então não foi a inveja dela que me provocou isso? Não. Não foi a macumba? Também não. Não foi o olhar gordo? Também não. Porque atrás de todo ato surge após o autor. Não há erro com razão. Só a verdade é lógica. Eu fiz isso, mas poxa vida, naquela hora eu tinha razão. Ele me ofendeu, eu retribuí. Não é essa a lógica. A lógica é não retribuir. A lógica é não retribuir. Não há erro com razão. Eu bati nela porque ela me bateu primeiro. Eu respondi mal porque ela me respondeu. Ela me falou com grosseria. Percebe que são exemplos do dia a dia, corriqueiro. Eu passei na frente dele com pressa, mesmo sem dar sinal, porque ele entrou na minha frente. Eu acelerei porque ele entrou na minha frente e ele não devia. Não há sentimentos incontroláveis.
O espírito é o criador da própria emoção. Às vezes temos vontade de quebrar alguém, por exemplo. De vez em quando escapa, né? Temos vontade de sentar e chorar até secar as lágrimas. Não há sentimento incontrolável. O espírito é o criador da própria emoção. É o teu próprio espírito que está provocando tudo isso. Ninguém provocou isso em você. Ninguém é culpado disto que você está passando. Foi o teu espírito que criou essa situação. Não há dificuldade intransponível. Não, mas às vezes eu tenho a impressão que a coisa está difícil para o meu lado. Cada aluno recebe conforme o entendimento que evidencia. Não há perfeita alegria que viceje no insulamento. A felicidade é bênção de luz que apenas medra no terreno da solidariedade. Não há ponto final para o amor. Amor é vida e a vida é eternidade. Veja só, eles fizeram uma reunião onde eles queriam desenvolver um tema: justiça, verdade, lógica. Deixa eu falar exatamente os termos. Ele queria falar em justiça, em lógica, em ordem, verdade e responsabilidade e solidariedade. Pensou: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha o que ele pensou, né? Que tudo tem lógica, que a verdade tem que estar acima de tudo sempre, e que existe uma justiça, sim, que existe uma justiça e os fatos têm uma lógica. Você tem que pensar sobre isso e pensar que tudo isso tem que ser dosado com o sentimento maior, caridade, tal como Jesus entendia. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Indulgência para com as imperfeições alheias, essa ainda é o mais difícil, porque a gente prefere apontar defeitos nas outras pessoas do que olhar para dentro, fazer o olhar ao contrário e enxergar as nossas deficiências. Mas isso tudo faz parte do aprendizado. Isso faz parte do caminho, né? Faz parte do caminho. E o que é o importante? O que é o mais importante de tudo? Eu penso. Essa é conclusão minha. O importante é a gente não perder o foco, né? É difícil o perdão das ofensas? Lógico que é. Temos condições? Não. Vamos ser sinceros. Não. Ainda. Mas se soltarmos o pescoço da pessoa, já ganhamos, já caminhamos. Quando a gente solta o pescoço da pessoa, a gente já não quer mais quebrar ela. A gente não quer mais quebrar os ossinhos. E a gente já não quer mais o mal dela.
passo. É evidente que se não corrermos atrás do aprendizado, temos todo o tempo do mundo. Temos todo o tempo do mundo. Lemos livros de reencarnações, por exemplo, do Santos Dumont, que ele podia ter inventado o balão em outra encarnação, né? Se perdeu, acabou vindo na outra, né? Então, 100, 200, 300 anos é a nossa vida. Então, tentemos, vamos em frente e não percamos o foco. Nisso que tão bem Emmanuel e André Luiz nos ensinam. Foco na verdade, na lógica, nos nossos sentimentos, principalmente nos nossos sentimentos de caridade. Eu desejo a todos um bom dia, que Deus os abençoe, que vocês tenham um dia, se não sem tribulações, mas que tenham paz. Que a paz do Senhor envolva essa cidade. Que nós passemos um dia com relativa calma. E que passemos pensando que Jesus está no comando. Bom dia a todos. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Ivanir. Bom dia para você. Bom dia, Regina.